Fala aí, pessoal, tudo certo? Não muito, né? Depois de perder aquele jogo de ontem, né? Pro Vitória, eu pergunto por força do hábito, né? Mas tá bom, vou começar, nem vou enrolar hoje, porque esse vídeo com certeza vai ser longo, tá? Antes, só peço, deixa o like, tá, no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente. Se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Só ajuda bastante o canal a continuar crescendo e continuar vivo, especialmente o like e a inscrição, que é de graça, vale lembrar. Bom, agora, eu assistindo, eu sempre gravo alguns takes da partida, né, para ver se a gente pensa alguma coisa interessante depois, porque né, não é sempre que dá para pegar o jogo inteiro, né, ou compacto, com só a bola rolando e tal. E ontem eu gravei, mas, cara, foi tão pouca coisa de interessante que deu para tirar, porque o Santos realmente não teve um grande jogo ontem, né, não teve. Talvez junto com o Ceará, que o Ceará é um desastre, né, mas ontem também dá para ser considerado um desastre, né, só não tomou 3, mas perdeu também. Talvez tenha sido as piores partidas aí com o Vojvoda. Então, eu resolvi tirar o foco só desse jogo em si e trazer pro geral, né? Para mostrar o que eu acho que poderia ter acontecido, poderia ter sido um pouquinho melhor. E aproveitei para fazer um levantamento geral do campeonato, dos lances do Santos, em uma situação que vocês vão entender já já. Para começar, eu vou mostrar o vídeo aqui, deixa eu só compartilhar a tela com vocês rapidinho. Eu vou começar mostrando o jogo contra o Grêmio, que foi o jogo da mesma dificuldade que o Santos teve em criar, né? E isso é no primeiro tempo ainda. Mas uma coisa que eu elogiei no pós-jogo até aqui, né? Que eu fiz um vídeo mostrando erros e acertos que eu achei que tiveram naquela partida. E esse aqui foi uma das coisas que eu elogiei, que foi a movimentação que o Santos estava tentando fazer pelo lado direito. Foi um dos primeiros jogos sem o terceiro homem de meio de campo fechando mesmo, que no caso era o Vitor Hugo, né? Então entrou o Barreal no time. O Barreal tem essa característica de puxar um pouquinho mais para o lado, quando ele fica especialmente do lado direito, ele cai muito próximo da linha lateral. Né? Então, o que o Santos fez? Para aproveitar disso, criou movimentações de terceiro homem sempre, ter dois caras e triangular praticamente, né? Tem dois lances que mostram isso, que eu lembro que eu mostrei no vídeo exatamente, mas eu abri esse aqui para vocês verem só, e eu vou explicar já já do jogo, em relação ao jogo de ontem. Ó. O Mike já aproxima João Schmidt e Barreal. Tá? Aí ele toca na frente pro Roleiser. Roleiser pro Barreal, o Roleiser passa e o Lautaro vai encostar para receber. Barreal pro Lautaro ajeita, trava, volta pro Roleiser. Mas enfim, a jogada flui assim, tá? E aí vocês podem perceber que enquanto a jogada corre, o que acontece lá do lado esquerdo? O Escobar vai por dentro e o Guilherme fica bem aberto lá, nem movimenta ao longo da jogada, você pode ver, tá lá bem aberto, vai aproximando um pouquinho, mas não mexe muito, vai andando, tá bom? Isso é um ponto. Aí eu passo pro jogo de ontem. Aqui está. Essa bola é uma que o Roleiser ajeita de cabeça, o Zé Rafael toca, volta para trás, o Ilharão tá aqui com ela dominada. O Arão fazendo o papel do Schmidt, normalmente, né, do terceiro homem aqui, Luan na esquerda, Adonis na direita. Beleza. Olha lá, essa bola vai rodar. Percebam que aqui, ó, por dentro, já tem o Escobar, que fez a mesma questão de ir por dentro no corredor, né? Aqui o Vitória não estava dando muitos espaços, mas tudo bem. E o Guilherme lá, bem aberto do lado esquerdo. Tá bom. E aí, bola vem pro lado direito. A questão do terceiro homem. O Adonis está com a bola, o Barreal está bem aberto, o Roleiser aproxima. O Igor, eu não entendi muito bem eles estarem travados na mesma linha aqui de passe, né? Não vai gerar uma linha de passe a mais, uma alternativa a mais para o Adonis. Então não fazia muito sentido. A não ser que ele corresse aqui nas costas do defensor se o Adonis lançasse. Mas tudo bem, o Adonis prefere o passe para o Roleiser domina. Achei que faltou o Barreal se apresentar para ser essa alternativa também, porque aí tinha o Igor passando e o Roleiser por dentro. Ou o Lautaro mesmo apresentar, enfim. Acabou que foi uma jogada levando para dentro da área, o Roleiser toca, o Igor Cruz vai para fora, enfim. Assim, movimentação. Enquanto isso, lá do outro lado esquerdo, o Guilherme estava lá, até ataca a área quando a bola vai chegando, enfim, e eu estava por lá. Tá bom, mostrei isso tudo. Para que eu mostrei isso tudo? O lado direito do Santos costuma ter jogadores um pouco mais participativos, seja na construção ou seja com jogadores ali que consigam ter mais essa bola no pé, igual o Roleiser, o próprio Barreal, até o Mike quando tá por ali, apesar de não ultrapassar tanto, enfim. O que é uma inversão do que acontecia no começo do ano, se vocês lembrarem. O Caixinha jogava muito time pro lado esquerdo. Tudo bem que na época não tinha o Roleiser, o Soteldo jogava mais por lá, aí chegou o Neymar que também cai mais pro lado esquerdo, e ao lado direito ficava sempre só o Sherman sozinho, e quando chegava sozinho e depois tinha que voltar para marcar também praticamente
sem ninguém recompondo muito aquele lado. Então, é uma inversão do que acontece um pouquinho. Só que aí a gente pode tratar da efetividade disso. Eu peguei todos os gols do Santos no Campeonato Brasileiro, que não são muitos, infelizmente, né? São só 28, e vi quantos gols saíram efetivamente do lado esquerdo ou do lado direito. Vamos trazer isso aqui. Antes também de trazer esses gols, cito que se você enfrenta um time igual enfrentou o Vitória ontem, em que você tem dificuldade, linha de 5, linha de 4 no meio, você tem dificuldade para infiltrar pelo meio, não tinha ninguém, não tinha muito espaço também, bem verdade, para aproveitar essas entrelinhas, você precisa ter a todo momento os laterais passando ou dando alternativa. O Igor até faz isso um pouquinho no primeiro tempo, no segundo foi mais com o Souza. O Igor até sobe também, tanto que ele dá o cruzamento pro Guilherme, né, para aquele lance inacreditável. Mas o ponto era um jogo claro e objetivo pro Souza. Ele preferiu o Escobar no começo, não fazia muito sentido. O Santos teve dificuldades de criar, ainda mais no primeiro tempo. Não que no segundo tenha tido um grande sucesso, porque não teve. Né? O Santos foi mais no abafa e mesmo assim nem criou grandes chances, nem nada. Então, esse é o ponto. O próprio Vojvoda errou na estratégia ontem nesse ponto, né? E ele cita na coletiva. O adversário veio muito recuado, tal, a gente já esperava. Então, se esperava, tinha que saber o que fazer melhor, né? Nesse sentido. E aí, antes de eu passar para o levantamento, eu mostro mais um lance, que é até uma questão besta, mas é só para mostrar. Vou compartilhar a tela com vocês. Tá na tela aí? O lance qual é? Não é nem para focar no lance em si, tá? Eu vou tentar explicar. De novo, lado direito preenchido. Igor Vinícius, Robinho Júnior, Roleiser. O Roleiser recebe essa bola, sai de um, sai de dois, belo drible e finaliza. Ele vai finalizar aqui no caso. Aqui, pronto. Eu vou pausar na finalização porque não é tão importante. Aqui o Arcanjo faz a defesa. E aí você tinha aqui o Souza passando ainda para dar essa alternativa e o Guilherme, de novo, um pouco parado. E aí me incomoda porque quando ele não está muito aberto, ele está travado esperando a bola no lado esquerdo. E aí acontece aquele tipo de situação, dele dominar, travar a jogada. E aí ou vai cortar para o meio, ou vai até ele decidir se vai levar para o fundo, a não ser contra o Corinthians, que ele realmente fez jogadas de linha de fundo e acelerou um pouquinho, ele atrasa a jogada. Então, o Guilherme precisa também ter um pouquinho mais de leitura nessas situações. E aí, passando para os lances dos gols, eu vou tentar mostrar. Mas, de novo, ele tá ali, parado, travado, não tá se mexendo. O time inteiro do Santos, muitos fazem isso também, tá? É bem verdade. Às vezes esperam bolinha no pé só, quando precisava mexer um pouquinho. Mas tá ali. Aí o Arcanjo faz a defesa. Agora eu vou passar para os gols. Fazer o levantamento desses gols, né? Que o Santos fez no ano. Vamos lá, eu vou mostrar aqui, falando jogo a jogo. Não vou colocar o lance de todos os jogos, tá? Porque aí senão assumiria até um risco de toda hora em uma transmissão e pegar lance aqui, ficaria complicado. Vamos lá. Primeira rodada, Santos 2-1. Santos faz um gol. Da onde que sai o gol? Roubada de bola do Tiquinho, até mais pelo lado esquerdo, mas o Tiquinho rouba a bola na saída do Vasco, passa em profundidade e o Barreal cava 1-0 no Vasco. Depois a gente toma uma virada, infelizmente. Gol do lado esquerdo, com a participação do Tiquinho e do Barreal. É segunda rodada, vamos lá. Esse é um jogo que saem 2 gols pelo lado esquerdo. Só que são 2 gols que é inacreditável. 2 cruzamentos errados, né? O primeiro, o Soteldo cruza, a zaga rebate, o Tassiano vai matar no peito, vai ajeitar no peito pro Guilherme e acaba sobrando para ele e ele empata. O segundo é um cruzamento do Guilherme mesmo, que a zaga corta também e o Pituca chega batendo na entrada da área. Ou seja, até sai do lado esquerdo a jogada. Mas são cruzamentos errados que resultam no gol. Né? Beleza. Terceira rodada, a gente não marca gols porque a gente perde para o Fluminense por 1-0. Quarta rodada, 2-0 no Atlético Mineiro. Os 2 gols saem. Um de bola parada, um escanteio que o Zé Ivaldo finaliza. E o segundo numa arrancada do Bom Tempo pelo lado direito, ele cruza e o Barreal finaliza. 2-1, Santos faz um gol de pênalti só nessa partida. É um cruzamento do João Schmidt. Se você quiser, como a gente arrumou o pênalti? É um cruzamento para o João Schmidt. O Léo Godoy cabeceia, o zagueiro do São Paulo abre o braço e tem um pênalti, o Tiquinho marca. Mas também não sai do lado esquerdo sem participação, né? Na jogada efetiva do que rende o pênalti, né? Sexta rodada, Red Bull Bragantino. O único gol que a gente faz é do David Washington. É um lançamento lá da zaga, uma falta que o Zé Ivaldo bica lá para frente e a bola sobra, o David faz um gol. Beleza. Sétima rodada, não fazemos gol, Grêmio. A gente perde pro Grêmio. Oitava rodada.
sem fazer gols contra o Ceará lá no Allianz. Nona rodada, a gente perde para o Corinthians, sem fazer gols também, 1-0. 10ª rodada, 1-0 contra o Vitória. Jogada pelo lado esquerdo do Souza. Cruzamento do Souza, cabeceio do Guilherme dentro da área. 11ª rodada, a gente não faz gols contra o Botafogo. 12ª rodada, 3-2 Fortaleza. Essa a gente tem um gol do lado direito numa tabela Barreal Roleiser. O lado esquerdo tem uma jogada ensaiada com o Souza, Tiquinho fazendo o pivô e o Guilherme finalizando. Sai do lado esquerdo do lateral do Souza, o Tiquinho faz o pivô e o Guilherme finaliza. E o outro gol é do Roleiser, uma jogada também, que o Bom Tempo rouba a bola, toca para ele, ele finaliza, bate na trave, né, nas costas do goleiro, enfim, deram o gol contra, foi aquele gol do Roleiser. Lado direito também. 13ª rodada, Palmeiras, ainda não aconteceu esse jogo. 14ª, a gente vence o Flamengo, esse sim, uma jogada do lado esquerdo e do Guilherme, tá? Então o Guilherme, o Rincon rouba a bola, o Bom Tempo solta, o Guilherme cruza e o Neymar faz o gol. Então, veja só, a primeira jogada que eu tô trazendo aqui, que sai um gol, que vem do Guilherme ou do Escobar, sem ser tipo a finalização, igual foi contra o Vitória. Foi o gol do Guilherme, claro, foi um cruzamento do Souza e tal dentro da área. Mas o lado esquerdo titular, os dois que tem essa dificuldade ali, que a gente sempre fala, eu particularmente sempre falo aqui, que o lado esquerdo do Santos quase não sai nada. Quando é Escobar e Guilherme, a primeira participação em gol, efetivamente, que sai aqui com o Guilherme ou o Escobar, no caso o Guilherme cruzando para o Neymar. 15ª rodada. Uma sapatada do Mirassol que a gente não vê nem a cor da bola, 3-0. 16ª rodada, um gol que é o cruzamento do Souza, um chute, né, na verdade. O Souza chuta, a zaga rebate e o Barreal finaliza de primeira. Sai do lado esquerdo, mas participação do Souza também. 17ª rodada, 2-2, jogada essa sim pelo lado esquerdo, mas do Neymar, na real do Bom Tempo, né? Neymar, Bom Tempo, o Tiquinho e o Bom Tempo cava, esse é o primeiro gol. O segundo é uma bola parada, cruzamento para, sobra e o Basso empata, né? 18ª, a gente bate o Juventude. São 3 gols. Uma que é uma jogada do Neymar pro Barreal, e aí no rebote. É pelo lado esquerdo, tá? O Barreal tava jogando pelo lado esquerdo nesse jogo, o Guilherme tava fora. E aí ele bate no rebote, o Neymar faz o gol. O segundo é uma jogada do Barreal pro Neymar também, só que aí o Roleiser cruza do lado direito, o Barreal finaliza, faz um 2-0, e o terceiro é de pênalti do Neymar. 19ª, a gente bate o Cruzeiro, uma jogada do lado direito, né, cruzamento do Cabageiro para o próprio Guilherme finalizar bem no segundo pau, e o segundo gol é do Guilherme, é do Cabageiro, aliás, mas com assistência do Guilherme fazendo a jogada já um pouco mais por dentro. Essa realmente é uma boa jogada dele, que ele vai conduzindo e acha um ótimo passe, né? Na 20ª rodada, esquece, né, essa tristeza que vocês viram sem querer. 21ª também derrota para o Bahia, a gente não faz gol. 22ª, a gente empata com o Flu, não faz gol. 23ª, um gol de pênalti, né, contra o Galo, lá na Arena MRV. 24ª, o gol contra o São Paulo, jogada pelo lado direito do Roleiser e do Adonis, né? O Adonis dá um belo passe, o Roleiser faz a jogada e cruza, e o Guilherme faz o gol, aparecendo dentro da área. 25ª, 2-2 com o Bragantino, o gol sai pelo lado esquerdo, jogada do Souza, que o Guilherme domina e passa de primeira, né? Bom lembrar. O Souza passou, ele já soltou a bola rapidamente. O Souza cruza, o Lautaro faz o gol. E o segundo, o Lautaro rouba essa bola no meio, né? Briga uma dividida, aliás, ganha no meio, passa para o Barreal do lado direito, finalizar e fazer o gol. 26ª, gol contra o Grêmio, é um escanteio, né? Que sai cobrado pelo Robinho Júnior, o Zé Rafael finaliza na trave, o rebote o Lautaro marca. Depois a gente toma 3 do Ceará, não faz gol na 27ª. Na 28ª, a gente faz um gol de pênalti, de escanteio, primeiro. Depois do Barreal pelo lado direito, né? Que ele corta, recebe passe do Schmidt, corta e bate. E o último é de pênalti do Roleiser, né? Que sai no escanteio também. E a 29ª, a gente não faz gol também. Ou seja, tô aqui falando, listando, sendo chato, mas quantos desses gols surgiram efetivamente pelo lado esquerdo quando tinha Guilherme Escobar? Vocês perceberam que eu falei todos, listei todos os gols, alguns até o Guilherme participa, só que efetivamente criando pelo lado esquerdo foi só um, né? Contra o Flamengo. E aí, se você quiser contar o do Bahia, que ele cruza a zaga, afasta, cruza errado, né? A zaga afasta e o Pituca chega pegando de primeiro. Ou seja, falta qualidade por aquele lado, então não adianta ficar testando sempre a mesma coisa.
E percebam, os gols que o Guilherme faz. É um de cabeça, um chegando batendo de primeira, é um contra o São Paulo, de novo de cabeça, tinha falado primeiro de cabeça do Vitória. Outro de cabeça contra o São Paulo. Finalização de primeira, coisa rápida. Ou contra o Red Bull Bragantino, dominou, passou. Simples. Contra o Flamengo, que é o que ele mais conduz a bola um tempinho, ele só arranca mesmo, dá um tapa na frente e cruza para o Neymar. Ou seja, se você quer ter um lado esquerdo assim, você tem que ter qualidade. Você tem que colocar ou Souza, ou você tem que mudar. Joga o Barreal para. Quer ter o Escobar? Joga o Barreal para ali. Só que aí você também precisa de um cara de ultrapassagem para aquele lado. Ou então você testa um lado esquerdo com alas, né? Os lados, aliás, com alas sem pontas. Coloca o Souza de um lado, o Igor Vinícius do outro, põe os 3 zagueiros, não sei, e tenta alguma coisa diferente. Mas o ponto a gente tem. Fala-se muito, né, do lado esquerdo do Santos participar muito do jogo, e mais quando o Neymar tá em campo, tá? Porque o Neymar acaba caindo por ali. Mas falta muita efetividade. De novo, eles têm aqui 28 jogos. Quantos saíram uma jogada criada pelo lado esquerdo? Enfim, é muito complicado. Então, eu não entendo, de novo, se você precisa ter essa capacidade, essa qualidade e ficar insistindo nas mesmas peças que até agora não deram tão certo. Ficou longo esse vídeo, eu sei, mostrei lances que até você pode falar, pô, mas o que tem a ver esse jogo com esse jogo? É só para mostrar como isso se repete, como o padrão se repete. E você vê uma diferença de um lado para o outro, e mesmo não sendo o tipo de jogador que, por exemplo, o Barreal é um jogador de mais bola no pé, de menos velocidade, né? Talvez não tenha um drible longo igual o Guilherme tem, de colocar na frente e ganhar na velocidade, e tiver um campo aberto, ele consegue aproveitar mais. Talvez, mas ele não tem conseguido, né? Esse aqui é o ponto. Então, por que não testar alguma coisa diferente? Ou que seja, quer testar, eu digo, testa o Barreal do lado esquerdo, quer pôr o Robinho Júnior como titular? Ou não, quer pôr o Cabageiro? Então, não sei se é o caso, mas tá bom. Mas assim, ele não tá correspondendo. E aí a gente pode chegar e falar que, mas aí contra o São Paulo ele fez um gol. Verdade. Aí depois disso ele teve 2 atuações bem ruins. Ele, Guilherme, que eu digo, né? Contra Corinthians e Vitória. O Corinthians ele não foi bem também, né? Ele até faz um papel de recomposição interessante, né? Que aí o time inteiro foi muito bem nisso. Então, assim, meu ponto não quero pegar para Cristo ninguém aqui, óbvio. Só estou falando que o lado esquerdo carece de qualidade, carece de jogadores um pouco mais inteligentes na hora de atacar. E assim, se você vê, com o Vojvoda, a gente tem tomado menos gols. Tirando o jogo contra o Ceará, que é sempre uma exceção horrível, né? A gente tem tomado menos gols. A defesa está um pouquinho melhor, está mais bem posicionada, tem sofrido menos. Então, o ataque precisa contribuir também. Enfim, falei demais. O que vocês acham disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!